Alô, amigos, olha aqui, de novo, para variar, estamos apanhando do celular. O Cláudio, Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. a gente chega lá. Então, nossa, esse volta para cá, Vamos saber agora. esse volta para cá. Aê, olha aí, já tá, aê. Então, mas agora tá alto, eu preciso diminuir. Diminui esse som aí, ó. Diminui o volume. Diminui o som aí. Olha aqui, ó, depois de toda essa confusão, Que já é habitual. mas é que o Cláudio é o seguinte, ele comprou um celular novo, ele não sabe o que fazer. Mas não vou falar qual é, para não fazer propaganda do fabricante. Não, os caras não pagam nada. Claro. Né? Olha aqui, ó, hoje nós estamos com um xingue. amigo, eu não vou falar amigo velho, amigo dos antigamente. Nós estudamos junto no Rosa, vi muito ele tocar bateria no Divino, na época da quermesse, que era festa junina, a gente falava quermesse. Vamos na quermesse no Divino? Vamos. Que tinha Paquerar. barraca de beijo. De be... Correio elegante. Quando nossa, Maçã do amor. uma vez mandei um correio elegante pra uma menina, fez assim, O que ela fez? nojenta. Você nojenta. Ela devia ter seus motivos. Não Foi ao Léo. Não foi ao Léo. Olha aqui, esse é o Léo. Tá aqui o Léo Arantes, amigão. O Léo fez um monte de coisa que depois eu vou falar aqui, né? Mas eu vou falar já, porque depois você vai perguntar quem é o Léo. A nossa pergunta Clássica. Exatamente. Ó, o Léo fez publicidade lá no Rosa, que nós fizemos juntos. Fizemos peça de teatro juntos. O nosso professor era Ulisses Moreira. Ulisses Nutti Moreira. Os amigos daquela época, depois nós vamos lembrando os nomes. Depois ele fez, olha, Ciências Econômicas no Anchieta, que hoje ele trabalha. Ele é ouvidor geral do Anchieta hoje. Ele vai explicar o que é isso. Pós-graduado em marketing, né, administração de marketing pela ISPM, que eu falei que eu estava fazendo numa faculdade de comunicação, que eu não lembro o nome, lá na rua Casa do Ator, São Paulo. E aí ele trabalhou num monte de lugar e hoje ele trabalha no Anchieta, já hoje não, 40 anos eu estou no Anchieta. 40 anos. Eu entrei... Você é um dos poucos que está mais tempo do que eu. Viu? Você é mais velho que o Mas Norberto, cara. Eu sou do tempo do seu Pedro. Conheci muito o seu Pedro. Pedro Clarismundo Fornari. Pai do Norberto. Pai do Norberto Fornari, exatamente. Eu entrei no Anchieta no dia 2 de fevereiro de 1977 como aluno. Então tinha que dar certo, porque 2 de fevereiro ia manjar. Exatamente. Você manja disso aí? Ia manjar? Você entendeu, né? Não. Nossa, que horror. Eu não manjo. Essa eu lembrei. Mas a sua foi boa, a minha foi mal pra cacete. Aí eu continuei, fiz o meu bacharelado e depois, já na sequência, comecei a trabalhar em São Paulo, mas naquela época me parece que era permitido, o MEC ainda permitia. Peraí, deixa eu só falar um negócio. Hélio, aqui é assim. Hélio, o som tá bom? Dos 3? Agora que eu lembrei de passar o som. Aqui é tudo ao vivo. Não estranha, hein? Não, fica tranquilo. Eu já vivi muito coisas desse tipo. Aí, naquela época, eu comecei como professor assistente. Eu era assistente do professor marketing já. Marketing, eu legal. sempre fui para essa área. Né? Inclusive tem a ver, mas fez economia, não fez administração? Na minha época tinha. Em economia tínhamos a disciplina de marketing. E eu fui... Aliás, se a gente começar a discutir, nós vamos ver o seguinte. Marketing... O som está bom. O som está bom. O nosso beleza. Roberto Medeiros. Obrigado. É que de vez em quando eu grito, por isso que eu fico... E agora o Hélio... de professor. Hélio, você tem que acertar a câmera. A câmera está boa. Não, está cortando a cabeça dele. O marketing, por exemplo, ele vem de 4 ciências, né? Certo. Que é a psicologia, a sociologia, a antropologia e a economia. O marketing. Essas 4 áreas que dão base para o marketing. São essas 4 áreas. O que é marketing? Vamos lá. Propaganda eu sei, é vender o que você não precisa. Olha, numa definição, que é evidentemente uma definição
folgada, é a ciência do desenvolvimento de necessidades até então inexistentes. Pois é, mas eu falei marketing, mas isso que é interessante, o marketing, ele não cria ciência. Ele não cria a necessidade. Ele não cria a necessidade. Ele influencia? Ele influencia no desejo. Perfeito. Porque se você pegar os conceitos, necessidade, desejo, demanda e troca. Sim. O marketing, ele trabalha muito aqui, influenciar no desejo. Necessidade, se a gente voltar lá a estudar a pirâmide de Maslow, Sim. Né? Sim. Eu já tenho lá, nós temos, o ser humano tem as suas necessidades inerentes. Claro. É? Mas, ou seja, a necessidade está lá. Está lá. O que eu vou é mostrar para ele que, olha... É possível. Por exemplo, isso aqui. É possível. Sim, claro. A criação do senhor, da Apple, do Steve Jobs, né? Que criou, aí sim, criou uma necessidade. Sim. Mas que bate com o que todo ser humano quer. Mas se você comunicar. Isso. Mas você não vive mais sem. Deixa eu explicar. O meu não está no ar porque quando eu deixei carregando e pela primeira vez na vida. Primeira vez. Não vem não. Pela primeira vez na vida eu esqueci. Meu celular. Primeira vez. Não me preocupa por quê? Porque foi acidental. Certo? Mas respondendo a tua pergunta, Então vamos lá. Porque é interessantíssima essa questão. se você pegar, faz o radical da palavra. Ela vem de marketing. Que é mercado. Mercado. Se eu pegar a palavra marketing, puser uma palavrinha na frente dela, to market, eu transformei ela num verbo. Sim. Mercadizar. Mercadejar. Se eu pegar a palavra marketing e colocar um ing, eu passo para o gerúndio. Sim. Mercadizando. Ou Coisa horrosa. Mercadejando. Só que nós não usamos o marketing no gerúndio. Sim. Eu quero o marketing no substantivo. Sim. O marketing no substantivo significa ação no mercado. Toda vez que uma empresa Eu pratico uma você ação. está fazendo marketing. Tá? Tanto que, na minha opinião, a melhor definição de marketing é a do professor Theodore Levy. O que ele fala? Tá? Marketing é conquistar e manter clientes. Se você não estiver constantemente agindo, você nem conquista e nem mantém. Você quer um exemplo claro disso? Torna obsoleto. De um negócio tão desnecessário, mas tão desnecessário, que se acabar o marketing ele morre. Talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses. Coca-Cola. O que eles investem na área Se de acabar marketing, o marketing, Coca-Cola acaba. Eles Por quê? investem Porque muito. é uma porcaria que você não precisa. É o problema também até a questão do fundo de comércio. Quer dizer, o que vale na Coca-Cola? É a marca. A marca. Né? Só. Os equipamentos. Não, só. Pode, claro que tem um valor também. Né? Mas se a Coca-Cola apenas alugar no mundo inteiro tudo que ela produz, tanto faz. Você sabe sabe um negócio que é interessante, até nessa linha, para você falar sobre isso. Eu assisti o filme da criação, como surgiu o McDonald's. Já assistiram? Do Netflix, está lá, o ator é o Michael Keaton. Keaton. Estou tentando lembrar o nome do filme, eu recomendo inclusive aos meus alunos. Eu peço para eles assistirem. Me veio à cabeça outro do McDonald's, o King Size. Que é o sujeito que engorda 11 quilos em um mês comendo só McDonald's. Aí é anti-marketing. Tem esse com o esse também. É o King Size. E tem um programa desse também. Tem também. Tem. Um documentário. Mas é interessante, é o seguinte, o cara, ele vendeu, ele acabou pegando o negócio dos 2 caras lá que inventaram, ele desenvolveu, tem o mérito dele pelo desenvolvimento, tal, não sei o quê, não pagou os caras, mas isso é problema deles. Certo? Ele desenvolveu. Aí o cara chegou para ele e falou assim, você vende sanduíche? Rápido, não sei o quê, esquema novo. Não. Você não vai vender sanduíche. Você vai vender sanduíche, mas isso não vai ser o seu negócio. Seu negócio é comprar imóvel ou alugar. Aí ele se tornou o maior dono de imóveis no mundo que ele aluga. Bom, para a marca dele. Olha, e mais, ele fez você pegar, levantar, pegar o seu lixo e jogar no lixo. E se você não fizer isso, você é mal educado. Olha como você está condicionado a trabalhar para ele. De graça. De graça. Trabalhar para ele. De graça. Eu fui repreendido severamente nos Estados Unidos,
quando me levantei, esqueceu a bandeja. Esqueci. Pô, não há muito essa cultura nossa, na verdade. Você levou a bandeja lá. E fazia anos, e isso anos atrás. Então não havia entre nós minimamente essa cultura. Levantei para ir embora. Quando vem, sei lá, um dos funcionários, me indagando por que eu deixei lá. Eu falei, não, you have to catch and to put in the trash. Como é que é? Lixo mesmo? Trash, algo assim. Eu pedi desculpa, fui lá, coloquei, sábado de fora, né? Mas você trabalhou com ele de graça e tomou bronca. Trabalhei para ele. Olha como os caras são de marketing, cara. Mas aí você pega, por exemplo, já que você fez o merchandising aí do McDonald's... Paulo Costa, você deve uma baita grana para mim aqui. Propaganda do McDonald's. Eu vou fazer um merchandising aqui também, mas para explicar e aí, acho que é contexto. interessante, daqui a pouco, se você puder explicar o que é merchandising. Explico. Né? Porque não é igual. Aliás, já aproveitando, a Maria Brave Trombini diz, Léo, estudei com você no Cezinho. Saudosa Dona Lúcia era nossa professora, depois estudamos no Divino. Saudades. Olha aí. Igual, grande abraço. Então, um abraço para ela. O Carlos Alberto já está com uma questão boa aqui, que já fica anotado. E se acabar o marketing político, quais as consequências? Né? A Carmelina Hermesano. Se a gente descobrir que não precisa deles. Nivaldo Bonassi, um abração. E a de Olinda Aparecida Espina. E o Paulo Oliveira Queijão. Jacir Ferreira dos Santos. Vários aqui que nós vamos, né? Mandando para todos um grande beijo. E vai falando depois. Mas eu falei. Lembra da questão, né? Tá. Isso. Você tem, por exemplo, uma definição fantástica do presidente da Avon, que reuniu lá todas as vendedoras da época. E ele disse para elas, o que vocês têm que ter na cabeça é que nós não vendemos um conjunto de atributos físicos e químicos, nós vendemos beleza. Sim, Avon chama. A propaganda na década de 60 era beleza, isso, Avon, com a campainha. Eu tocava a campainha e na TV fazia o din-dom, e na rádio também, fazia o din-dom e vinha Avon chama. Então a beleza exatamente chama você. Mas você quer responder agora a questão do... Vai lá. Não, mas eu acho que primeiro é mais interessante, acho eu, para o nosso telespectador. A música já ficou, né? Não, viu? Espera um pouquinho, vamos fazer falar dele, ele foi baterista, cara. Não, mas então peraí. Então vamos dar um break. Quem é o Léo? Isso, vamos voltar. O marketing pessoal. Aí é uma mini biografia. Quem é o Léo? De onde veio o Léo? Eu parei que eu comecei como a professora assistente do grande Aníbal Barca de Lime Castro. Ele era da Unicamp, dava aula com a gente. E eu fui assistente dele por um bom tempo. Depois veio o professor Barreto e depois disso é que eu assumi como titular. Ali eu fui professor, fui chefe de departamento, que existia na época, fui chefe de departamento, depois em 1995 o Norberto me convidou para assumir a coordenação do curso de administração. Que é o doutor Norberto Fornari, dono da Anchieta. Dono da Anchieta. E depois eu fui diretor... Não, bonito. Norberto, CEO. CEO. Roberto, CEO. E depois eu fui diretor de Cajamar e Várzea, das faculdades me lembro, de Cajamar e Várzea. Levei o Cláudio para dar aula comigo lá. Lá falava de direito do consumidor. Exatamente. Então o aspecto jurídico, né? Isso. Relacionado ao marketing. Isso, porque a gente sempre teve essa preocupação. Os cuidados que o fornecedor de produtos e serviços tem que ter na hora de vender o produto. Né? A responsabilidade que ele tem. Cláusulas abusivas, tudo. Sem dúvida. Agora, antes de tudo isso acontecer, eu fui músico, como o Douglas bem lembrou. Eu fui convidado para ser baterista do conjunto Os Divinos. Você já tocava ou você... Eu tocava um pouco, mas nada profissional. Ali é que eu fui me aperfeiçoando um pouco mais. E com a saída, a formação original, inclusive... Coloca a foto aí dele. Não era comigo, era com o Bruno Dal Santo. Aí o Bruno Dal Santo saiu. Olá! Esse é um dos discos que nós gravamos. Olá! Osni de Oliveira, o Dr. Vitor Manuel Ferreira da Silva, eu,
Padre Vitor, João Paulo Júnior Olha aí. e José Roberto de Oliveira, o Zezé. Da esquerda para a direita, essa formação dos divinos. Alegria de viver. Aí isso aí é a capa de um LP. Não é, nós nunca gravamos LP, gravamos 3 compactos duplo. Nossa, explica isso. Tinham 4 músicas. Né? Era uma redução até por uma questão mercadológica. Uma questão mercadológica, você tinha o disco grande, que era o LP, né? E LP, long play. E lado A, lado B, lado B. E as gravadoras faziam o quê? Pegavam as músicas que mais tocavam e colocavam num disquinho menor, com normalmente 4 ou 2 músicas. Que material que era? Compacto simples e compacto duplo. Vinil. E era assim. 2 e 2 era um compacto duplo. E uma só de um lado e uma só do outro era compacto simples. Exatamente. E uma e duas. Uma e duas. É homenagem à troca. Fonográfico não é. Fonográfico. Você pediu. Fonográfico, vai lá. Então, o primeiro disco. É faltar da suruba. E aí sim. Nosso colega Nelson Figueiredo Filho. Grande Nelson. Opa. Outro abraço. Né? Grande amigo, grande companheiro. E eu era baterista, entrei no lugar do Bruno Dal Santo. O conjunto foi formado exatamente em função daquilo que você falou no início, Douglas, que o Colégio Divino Salvador ele fazia as festas juninas, né? Então era o primeiro final de semana, o último final de semana de maio, todos os finais de semana de junho e o primeiro final de semana de julho. Você ia, não? Você ia? Eu era instituto, né? Eu ficava. Não, mas eu fazia muita gente de fora. Mas eu não me lembro, sinceramente. Não era aberto. E Paquera, tudo era legal, porque ele é novinho. É verdade. Ele é mais novo que nós. Moleque. Ele é mais novo que nós. Essa molecada como dá trabalho, não? Eu vou te contar, não tem memória. Aí tem memória na barriga, né? Um homem sem barriga é um homem sem memória. Sem memória, é isso aí. E aí o colégio resolveu montar um grupo musical, que na época, hoje chamam de banda, mas na época era conjunto musical. Ninguém falava banda. Ninguém falava banda. Banda tinha outra acepção. Era banda da rua, 7 de setembro. Sopros, né? Isso. Ou as big bands, né? Aí chamavam-se big bands. Isso. Né? A banda seria como a banda São João. Isso. Né? Aí sim uma banda, né? Isso. E aí eles investiram nisso, teve essa formação primeira que eu comentei, e daí com a saída do Bruno Dal Santo eu entrei. Né? A gente era liderado pelo Padre Vitor, que além de outras coisas era maestro. Sim. Ele entendia de música. Mas ele tocava ou não? Tocava, ele era o tecladista. Olha, que legal. Tecladista. Mas quando a gente ia tocar fora, fomos tocar em várias cidades. Foram tocar. Que música? Não. Que música? Era MPB, era baile. Naquela época era baile. Começava às 11 e acabava às 4 da manhã. Sim. Tá? Tocava de tudo. Então tocava, tinha lá, normalmente terminava com samba, carnaval, alguma coisa assim. Só para os mais, né, não vamos falar mais antigos, mas para aqueles que sabem, a gente dançava junto. Dançava junto de hoje? Não. Para com isso. Isso era chamado tic-to-tic. Tic-to-tic. Popular bate-coxa. Popular bate-coxa. E era uma maravilha. Sem dúvida. Quando a menina você falava o drops no meu bolso está te incomodando, o que ela falava? Então tá no fim. Deve ter uma pastilha só. Meu Deus! Mas não era? Sim. Nós não vamos falar drops do Cora. Para não fazer merchandising. Merchandising dos drops do Cora. Quer merchandising? Merchandising Então vamos lá. Segue a mesma analogia de pegar o radical da palavra. O merchandising, só o E, merchandising. A tradução é mercadoria. Eu não gosto de mercadoria, porque fica uma coisa assim meia. Então é uma coisa, se eu trouxer merchandising para o substantivo, é ação como produto. Ação com a mercadoria. Mas mercadoria fica feio, então a gente fala ação com o produto, ou seja, é você criar um cenário para o seu produto.
Exemplo, você entra no supermercado, tem uma ilha com aquele produto, tem uma ponta de gôndola. Você assiste uma novela, aí aparece o cara que é gerente de um banco, ou ele está dirigindo um carro, cujo, isto, a marca que é um tá ali. carro com a marca identificada. Isso é merchandising, ou seja, você criou um cenário pro produto para que ele se encaixasse naquele momento. Segundo... Muito interessante, porque depois eu vou perguntar para você, e quando isso é subliminar? O que é subliminar? A questão do subliminar ainda é um pouco... Problema de ilicitude, ou de abuso. Ele Vocês não é lembram quando eu falava permitido. que subliminar, só explicando o termo, é aquilo que fica oculto. Que mas induz. 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 Não se percebe à primeira vista, mas é incutido no subconsciente de quem está assistindo aquele programa ou está numa determinada situação. Né? Isso. Não é o caso do merchandising, porque ali é muito explícito, fica muito em cima, aí é legal, você aí é consegue legal. com a retina. Aí juridicamente é legal, jogar não há problema nenhum. Sim, isso é permitido. E segundo conta aí nas histórias, existem outros, claro, mas eles destacam 2 grandes merchandising na história toda. O primeiro foi Breakfast at Tiffany's, bonequinha de luxo. Bonequinha de luxo. Já começa que o nome é um merchandising. E o início... Marilyn Monroe. Não. Aquela de cabelo curto imagina, lá. a Hepburn. Hepburn. Isso. Hepburn. Não? Sim. Tá? Começa com ela... Catherine Hepburn. Não. Verdade. Não. Tá errado. Não, Estou errado. Não é. Bonequinha de luxo. É aquela magrelinha de cabelo curto. Não sai. Eu vou perguntar pra minha mulher, Vou para ela mandar aqui. Para quem tá, eu esqueci o nome. Eu estou pedindo ajuda aos universitários. Quem estiver aqui ouvindo, quem protagonizou Bonequinha de Luxo? Tá ok? Tem uma coisa aqui interessantíssima, que fica como pergunta também, mas só para não perder. O Fernando Espíndola está dizendo o seguinte: com a mídia programática, as ações de merchandising e as veiculações múltiplas de 15 segundos estão com os dias contados. A publicidade em veículos serão todas em ações de product placement. Eu não sei o que é product placement. Tá, não, tudo bem, mas... Você entendeu ou não? Sim. Carmen Lara mandou um beijão. Quem? Carmen Lara. Fala aí. Carmen Lara. Minha colega também. Audrey Hepburn. Oi? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Eu acertei o sobrenome. Ele é contra a regra, é intérprete. Valeu. É isso aí. Cultura com o Google. Mas eu tinha uma antes para responder, daqui a pouco vocês vão. Outro beijo para Carmen. Carmen Político. Se acabar... Só para não perder a sequência, a Divina, que foi nossa aluna no Anchieta e que é delegada, deve ser, Rondonópolis, não é isso, Divina? E o seu marido Edmundo, ambos ex-alunos nossos, mandando também um beijo. Beijão, Divina, Edmundo. Valeu. Legal. Rondonópolis. Nós somos internacionais também, viu? Sério, já na França, num monte de lugar. Rondonópolis não é internacional? Então. Mas, por isso que eu falei. Então, o que eu acho interessante isso que foi colocado, a questão dos veículos. Né? Veículos midiáticos. eles estão mudando. Como que você vê isso? Ou não vê, né? Porque é tão rápido que a gente não sabe o que surge. Você imaginava nós apresentando um programa de TV com isso aqui? No celular? A mandou também, Audrey Hepburn. Você imaginava que você ia estar num programa de TV, pela internet, pela net, e nisso aí? Que pode atingir milhões de pessoas. Isso aí vai embora. Pois é. Exponencial, né? Exponencial. Sim, mas é aquela velha história e a grande preocupação que existe hoje. A gente vai emendando. Deixa eu voltar um pouquinho. Claro. Primeiro, a questão. Os veículos estão se adaptando? Estão. Mas nós temos hoje ainda uma imensa massa que assiste televisão. Sim, aberta. Tá? Aberta. Tanto que a gente não vê lacunas na programação entre uma e outra. Eu vou depois até explicar isso. Como você assim? deu um break aqui, por exemplo, na novela você tem comerciais passando. Claro. Sim. Né? Naquela quantidade que é permitida, não sei o que e tal. Quando veio o Plano Collor,
Tá? Isso é uma coisa latente. Por quê? O que o marketing faz? Na verdade, nós falamos que é ação no mercado. Ação no mercado. O que o marketing faz? O marketing tem um conjunto de variáveis controláveis no ambiente da empresa, tá? E eu tenho um conjunto de variáveis incontroláveis. O consumidor, o fornecedor, a legislação. Esse incontrolável teria a ver com imprevisibilidade? Não, a empresa não controla. Sim. Está fora do controle da empresa. Externo ao seu controle. Eu não vou entrar aqui em discussões, mas uma lei que é feita, ela pode afetar a empresa aqui. Claro. Então, qual é a função do marketing, na verdade? Sempre que acontecer um distúrbio ou alguma coisa no macro e no microambiente, nas variáveis incontroláveis, ele precisa rapidamente adaptar as suas variáveis controláveis às incontroláveis. Senão a produção vai ser afetada. Isso, tudo vai ser afetado. Tá? Tudo. Então, voltando, o que aconteceu no Collor? Quando veio o plano Collor, era nítido, quem viveu essa época mais de perto, eu sei porque eu já estava na área de marketing nessa época, a gente vinha assim, eu costumo definir da seguinte forma: nunca eu vi tanta chamada de programação da emissora como naquela época. Ou seja, da emissora. Os anunciantes recuaram. Eles recuaram. Por quê? Porque houve uma incerteza tão grande do que ia acontecer que o pessoal resolveu dar uma... Hoje você não vê isso. O que não deixa de ser um bom sinal, então, em termos de economia. Não tinha dinheiro girando, por isso que eu não pagava. Sim, mas é bom sinal hoje. Tá. Sim, agora de uma certa estabilidade. Agora entendi. Né? De uma certa estabilidade. Então, voltando à pergunta do rapaz aí... Sim. É o Fernando Espíndola, que falou aqui em Product Placement. Isso, está havendo exatamente essa adaptação. As empresas as áreas de marketing das empresas estão se adaptando a isso. Então, a chegada de mídias sociais, por exemplo, é uma coisa extremamente forte. Porém, eu já começo a ter algumas desconfianças. Eu já começo a ficar um tanto quanto... Por quê? Porque hoje existe o tal do bot lá, né? Ok? Então, volta ao passado. Eu fui gerente de marketing direto de um banco. Tá? Nós mandávamos milhões de mala direta. Nossa senhora, é o spam de hoje. Sim. Chegou onde eu peguei. Então, naquela época se dizia o seguinte, eu conheci muita gente que dizia, mala direta não funciona, só dá 3% de retorno. Mas pera um pouquinho. 3% não é... Pera um pouquinho. Pera aí. Não, mas pera um pouquinho. O que faziam? Qual era o melhor banco de dados que eu tinha em mãos na época? Chamava-se lista telefônica. Sim, endereço. Nome e endereço. Você tinha tudo? Nome, endereço, CEP, você tinha tudo. Não me interessa se o Cláudio é público-alvo, target. Público-alvo do meu produto. Manda para ele. Importante. O máximo que pode acontecer é ele rasgar e jogar fora. Você viu o que ele fez? Eu sou isso aí. E por quê? Porque a Claudinha Ribeiro, por exemplo, beijão, Claudinha maravilhosa, está dizendo, Cláudio e Douglas, ela falou até de você. Vocês são showman. Agora o Fernando Espíndola falou, eu não sei se é palavrão, eu não conheço. Isso é calhau. O que é calhau? Ora, pera um pouquinho, eu respeito. Olha o horário do programa. Ele xingou você de calhau. Você mandou você tenho certeza que deve ser um termo técnico, não é isso? Sim, é um termo técnico. É quando você dá uma emendada em alguma coisa. Eu tenho um calhau, eu ponho isso aqui no lugar e resolver. É uma gambiarra para esse espaço.
não chamaria de gambiarra, mas É um preenchimento do espaço. Eu vou botar um calhau aqui. Botar um calhau aí, leva esse nome. Certo, Fernando provavelmente deve ser da área. Aqui, por isso que ele tá sim, aí. mas tem muitos termos técnicos. Eu tive um problema de merchandising quando eu estava nesse banco, que eu não vou fazer merchandising dele. Não, esse cara não paga que nada. foi um problema sério em uma novela. E eu, inclusive, nós tivemos que ir discutir, porque gerou um contratempo muito grande, tá? Uma referência na novela prejudicando o isso, que foi visto a força que tem isso. Eu vou contar a historinha. Sim. Era uma novela que a gente, nós fazemos merchandising, o ator era o gerente desse banco, e numa determinada cena, a cena começa com ele vendendo lá um produto, e aí entra a namoradinha dele e fala: eu estava passando por aqui e tal, vamos almoçar? Não posso porque eu tenho que visitar um cliente para vender tal coisa, e fala do produto, quer dizer, tudo dentro do contexto da cena. Tá bom, então a gente se vê de noite, tchau. Quando ela vira para ir embora, ele vai dar um tapinha na bunda dela. Então, acabou. Mas não foi uma coisa assim, não foi. Mas tirou toda a seriedade. Tirou toda a seriedade. No dia seguinte, quando a gente chega, olha quanto Casa tempo caiu, faz. casa caiu. A quantidade de fax que Fax, tinha olha, em fax, cima da mesa dizendo: o gerente do meu banco não faz isso, porque não sei o que, não sei o que lá. Não, absurdo. Quer dizer, aí tivemos o quê? Uma reunião. Uma falha, né? Uma falha de vamos dizer assim, Isso. não do roteiro em si, mas do E- contexto. então, mas né? aí, Do contexto. isso que eu ia explicar dos termos, como ele usou Sim. o calhau aí, por exemplo, até hoje, tá? Eu fui, nós almoçamos, inclusive, com a que era na época toda poderosa Marluce, né? Marluce. E eles ainda... Maria Alice, né? Marluce. Tinha Maria Alice também, né? Na Globo. Mas era a Marluce que comandava. Eles juram o tempo todo que aquilo foi um caco. Tá, Caco, essa até sei. Caco, daí que veio o Caco Antibes, do programa Que é Sai de Baixo. improvisação. É o sujeito que improvisa, né? Isso, Ele deve ter achado lindo fazer aquilo. Um gesto. Namorou, de namorado, tá tudo bem e tal. imagina, Só que né? acabou tendo uma repercussão. O Caco Negativo. O Caco milionário, do qual mais se fala em Hollywood, foi criação do Robert Downey Jr. no final do Homem de Ferro, quando ele teria que falar um texto, ele não fala o texto e resolve dizer: I am the Iron Man. Eu sou o Homem de Ferro. Todo mundo para. Genial. E foi genial. Exato. Alguns são bem aceitos, Então, outros já foi genial. são... Foi o momento que o cachê dele subiu de 10 milhões de dólares para 30. E foi um caco. E quem era o rei do caco era o Golias, né? Golias. Era nossa, o rei do caco. Tem atores que sabem fazer esse improviso muito bem. muito Nós rápido. que já atuamos em teatro, quantas vezes a gente não teve que sair de situação que o colega esquecia o texto. Não, eu E você só tinha ficava que- atrás, eu escrevia as peças, eu sempre fui o escritor. Mas eu também, em várias situações assim viu? Mas bacana tudo isso. Olha, só para não perder o Nelson contexto. tá rindo, valeu. Só para não perder o contexto aqui, eu só fico, e voltando ao primeiro lá, Político. eu só fico chateado quando o pessoal fala de tal candidato contratou marqueteiro tal. Porque já há aí um sentido Então, pejorativo, né? Aí é uma conotação. Aí acaba com aquilo que a profissão. gente realmente tem que Não, fazer. sim, Nós sim. temos Porque aí acaba a código ética, de acaba ética. tudo. Isso, Lógico. tá? Então, respondendo, eu gostaria que os marqueteiros políticos realmente acabassem, até depois de tudo isso que nós vimos acontecendo sim, por aí. sim. Pô. E é tudo culpa do marqueteiro, né? É sempre a culpa do marqueteiro. Não precisa nem citar o nome, mas vários presos, Sim, vários sim. interações criminosas. Sim. Né? Tá. E é interessante que pouquíssimos políticos presos. Políticos Em propriamente. relação ao mundo da corrupção, Sim. pouquíssimos Há presos. uma blindagem muito maior. Isso, uma Inclusive blindagem. jurídica. E uma coisa, né? De vez em quando você lê alguém, né, mais que não tem tão conhecimento da área, fala assim: nossa, mas quem aceita ou qualquer coisa assim que acabe esses privilégios dos políticos, né? Aí algum, eu.
Você acha, quem faz mudança é o político. Você acha que político corta privilégio? Ninguém corta. Ninguém privilégio. Todos Não são, político. Ninguém corta. todos, Você sabe sem por quê? exceção, são corporativistas. São corporativos. E mais, Porque é darwiniano, é um instinto de sobrevivência. E mais, incorpora ao salário. Então ele não vai acabar com isso. Né? Então, e não é a questão do marqueteiro, é uma questão do quê? De organização sociopolítica. Claro. Que isso que tem que se alterar. E sabe como altera isso? Só tem uma saída, só uma. Educação. Uma bomba nuclear? É uma bomba nuclear. Mais ou menos por aí. Só educação, não tem outra. Conhecimento. E aí você sai daquela máxima, né? Porque ainda dentro do marketing político, o ideal seria o quê? O que a gente almeja seria o quê? Diga sempre a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Agora, se você fizer isso, você não é eleito. Você não é eleito, exatamente. E você não vende. Aí alguém o produto. O produto é o candidato. Sim. O produto é o candidato. Mas é muito simples, posso citar aqui? Claro. Veja o que foi feito com Tiririca. Sim. Todo mundo fala da risada, eu discuto isso em sala com os meus alunos, eu falo, gente, vocês estão rindo do que? O cara teve mais de 1 milhão de votos. Exatamente. Sabe o que é 1 milhão de votos? E como ele conseguiu 4 ou 5, eleger mais 4 ou 5. Sim, o partido, PRB, né? Sim. Acho que era PRB. tem O tantos partido aluguel aí que- concentrou só nele. Com muito de bordão Só ele. ridículo. Sim, o Roberto Carlos o processou, porque ele imitou o Roberto Carlos. Teve uma série de coisas. Mas o cara foi eleito Quanto com mais de 1 processo, milhão. mais voto. É. Né? Porque mantinha evidência, né? Mantinha o Tiririca em evidência. Então, eu ainda Aliás, a espero. primeira foram 3 milhões de votos, né? Foi um absurdo. Foi um absurdo. Eu sei que na segunda foram mais de 1 milhão. Na porque ele segunda, 1 fez- milhão, exatamente. Ele Aí fez baixou, aí baixou. o Roberto Carlos cantando, eu votei, Exatamente. de novo vou votar, que ele pegou a musiquinha lá e Quer tal. dizer, o palhaço não é bem ele, né? Então, mas aí a gente entra numa série de discussões, né, que acabam levando. Mas eu ainda espero que um dia a gente consiga. Ele pergunta se o marketing político acabar, não é isso? Foi a pergunta. Quais seriam as consequências? Quais seriam as consequências? Veja, Ele vai ter que se adaptar agora. vai porque agora ter é menos dinheiro. exatamente. Agora, vocês querem ver uma adaptação, e até se puder explicar, porque é uma questão técnica também, os robôs. Os robôs dentro das mídia. mídias Mas foi o que eu sociais. falei. Exato. Eu falei, eu tenho. Qual o nome mesmo que se dá isso, além de robô? Bot, não é? É isso que você falou. Mas eu achei que era o robô, mas fiquei sem graça de perguntar. É o bot, né? Eu Que tenho. vai fazendo perfil, vai criando perfis falsos Eu vou. a partir de notícias verdadeiras. Mas eu vou colocar, já falando um pouco do que eu faço hoje, na ouvidoria. Quer dizer, Então vamos lá, o que você faz hoje? Vamos lá. Então vamos lá. Por enquanto, um beijo derradeiro, claro que virão mais, a Maria Isabel Agnello, que onde está sempre pelo mundo viajando e não deixa de nos assistir. Isso. E ela fala dos políticos. Realmente, pois é. Mas vamos lá. Mas Então o que você faz atualmente eu estou como ouvidor geral do grupo O que é um Anchieta. ouvidor geral? É um ombudsman, né? Tipo, Não, mas não é mais. Não chega a ser. Explica. Mas ombudsman. eu recebo tudo. Tem que explicar. Tudo que entra. É lá, ele vai. Tudo o que vem pro Anchieta, eu não vou nem falar que entra, que vai dar. Melhor não. Tudo que vem pro Anchieta Isso, que vem pra Anchieta é bom. tá por escrito, ou seja, usando aplicativo, e-mail, WhatsApp. carta, WhatsApp, seja a forma que for, passa por mim. Tá? Crítica ou sugestão? Crítica, sugestão, informação, solicitação, elogio. Está aumentando. Está aumentando. Eu estou como ouvidor da Anchieta desde. Você fez agora um anti-marketing. Não, e vou explicar por quê. Não, fez. Não, e vou explicar Tem que ser por quê. chamada a atenção. O ser humano Nós vamos chamar a atenção dele. É inerente ao ser humano a insatisfação. Todo ser humano é insatisfeito. Ele tem uma tendência muito maior de criticar do que de elogiar. Isso aí. Por quê? Quando ele está contente, ele considera que aquele estabelecimento não fez mais do que obrigação.
Então ele não escreve para elogiar. Eu resolvo o problema dele Exato. e ele não manda, olha, obrigado. Ele pode sair do Anchieta como deve sair, e sai plenamente orgulhoso, honrado, com um diploma que vai valer bastante, né, na vida profissional dele. Porém, ele acha que, nessa altura, o Anchieta não fez mais do que a obrigação. Naquele momento. Olha, os argumentos explanados, gostei. Não. Está aprovado. Então, será um bom juiz. Eu recebo. Tem argumentação. Tem. Dentro desse contexto, eu recebo. E é professor da Anchieta. E é professor de Depois nós vamos falar. Não, mas não conta que nós vamos contar por que ele está assim. Porque agora ele é coordenador. Agora, o curso de Direito, fala assim, quem é o diretor? É ele. Não, diretor não. Não. Coordenador. Diretor Existe uma academia, um diretor acadêmico, diretor de graduação e depois os coordenadores. Coordenador do curso de Direito, que o ano que vem faz 50 anos. 50 anos. Eu sou da turma de 84. Então, olha Não é mais velho que o nosso, que começou em 66. O de vocês, então, já tem 52. Isso, 52. Mas o nosso é mais tradicional. Eram 2 anos depois. Direito é mais tradicional. Pedagogia. Pedagogia, depois, o terceiro curso de pedagogia do Brasil. Olha aí. Foi o terceiro quando inaugurou. O Anchieta, eu sei que já chegou a 15, 17 mil alunos. 15 mil alunos. É gente. O Grupo Anchieta. O Grupo Anchieta hoje o que tem? Não, hoje nós estamos com as escolas infantil, não é? Infantil, fundamental, médio e técnico, né? Aí vem os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, né? E a editora Unianchieta. Tá. A editora, né? E a editora Unianchieta. Então, eu tenho o orgulho do primeiro livro que foi editado pela editora Unianchieta, foi o meu livro. Olha aí que legal. A minha tese de doutoramento. Qual? O abuso do direito no novo Código Civil. Olha aí. Comprem, por favor. Então já está esgotado, mas uma nova edição. A gente faz uma nova edição para ele. Pode deixar. Cerca de 80, 90 ocorrências. Diárias. Tá? De todo tipo. De domingo a domingo. Você responde todos? Eu não respondo. É isso que eu ia explicar. Qual é o papel do ouvidor, segundo o regulamento do serviço de ouvidoria que está lá no site do Anchieta, que foi colocado. O ouvidor, eu recebo Entendi. a ocorrência E distribui e cobro a resposta. Claro. Eu automaticamente dou um prazo para a resposta. E quem responde para ela ou para ele? Não, responde para mim. Porque antes... Não, respondeu para você. Isso. Quem sai de você para o que fez a... Não, sou eu que mando. Ah, você que manda. Eu que mando a você resposta. é que responde. Por quê? Porque eu faço uma triagem antes. Sim. Para ver o que é sério e o que não é. Isso. E E para se ver o que satisfez tá as sendo. condições... Se está respondendo ao que perguntou. Sim, ou se está tergiversando, né? Isso. Saindo pela gente. Isso. Então, tem todo o trabalho é feito nesse sentido. E aí que eu ia chegar para comentar. O que está aumentando a quantidade de ocorrências que eu classifico como improcedente. O que é uma ocorrência improcedente? Não tem nada a ver com a gente. Assunto Não tem nada externo. externo. Se eu quero comprar uma máquina que faz não sei quantos fios por hora, para que vai me interessar? Para o centro universitário. Ele aproveita esse caminho, Mas é isso que eu estou falando. Manda. Esse instrumento, Ele pega É quase o robozinho. é quase um O spam. robozinho vai e começa a mandar para todo mundo. É Outro dia eu aquela recebi carta. 2 que eu fiquei quase louco. Então o robôzão ele Você- age como o quê? Ele Ele vai pegando os endereços, ele vai pegando os endereços de e vai e-mail. distribuindo. De e-mail. E vai Ele é uma bala mandando. direta virtual. Mas aquilo que eu falei da lista telefônica do passado, mas só que você agora. tinha que ter alguém É que o ia lá acesso. e pegava. Sim, tá? era braçal. Agora teve Tá uma... mandando. Politicamente, teve uma ação, eu vi no Estadão, e que isso, né, virilizou aí. Politicamente... Virilizou, não. Viralizou. Viralizou. Vocês não acreditam que esse homem fala isso? Ele é viril. Ele é viril. Ele virilizou.
que é o seguinte. Não, obrigado pelo. Essa foi menor. Aqui é tudo ao vivo. Mas foi menor que a vulva. A vulva. O nosso convidado aqui queria morrer. Olha aqui, ó. Eu que operei da garganta e tirou a campainha, a uva. Eu falei vulva. Tirou a vulva. Ai, Então é o seguinte, olha aqui, ó. Se não der risada, esse programa não tem audiência. não, esse momento que tá passando de gente rindo, que passa, né? O que eu ia falar mesmo? Como você falou, meu? Você não vai falando do votos aqui. Não. Viralizou No Estadão a respeito do quê? Que o Facebook proibiu que se deflagrasse fake news do movimento Brasil Livre. O MBL. Isso, que é de extrema direita. E é o seguinte, e estão se colocando, só rapidinho, colocando que foi uma espécie de censura ao grupo ou à imagem da extrema direita. Nada disso. Proibiu-se o quê? A propaganda de mentiras. Sim. Não se trata de censura. Tem nada de censura, é outra coisa. Isso porque vai ser difícil agora. Vai. Vocês podem... O telespectador precisa ficar muito atento. Muita bobagem. E haverá. Muita bobagem. Não, se for só bobagem, haverá muitas injúrias, muitas difamações, calúnias. Crimes. Porque, ainda mais numa eleição como essa, tendo em vista tudo que está em jogo, né? Mas é aquela coisa interessante, né? Você tem Facebook? Tem. Você tem Facebook? Tem. Olha, tá aí, ó. Tem O dele não é. 5 mil aqui. Eu ia perguntar, quantos amigos você tem no Facebook? Por aí. Eu 4 tenho mil e 5 pouco. mil. Tá. Quantos Mas era pra ter uns amigos 10 mil, os eu seus conheço. 5 mil tem? Então, E quantos amigos dos Isso. seus 5 mil amigos os outros Você têm? chega no milhão fácil. Com um clique. Com clique só. Com um clique você consegue. Sabe quem fez um fake news? Muito que passou para a história? A União Soviética, na época não era a Rússia, a União Soviética, contra a propaganda que foi, né, que não foi propaganda, mas o ato do homem americano descer na Lua. Sim, para dizer que A União Soviética falso, soltou no mundo inteiro uma notícia falsa dizendo que aquilo era montagem. E vendo determinados aspectos, como, por exemplo, não poderia ter vento. Contou umas histórias. Contou umas histórias. A sombra está do lado errado. Contou umas histórias. Bom, como a moça já veio lá e falou que rapidinho. eu vou fazer o seguinte. Tem um grande amigo aqui que eu vou deixar já um abraço. Vai, o Marcel Potenza, um jurista de primeira, lançou o livro aqui. Tive a honra de prefaciar. Então fala sobre o livro. Falamos aqui já, mas vou falar de novo, os contratos eletrônicos, livro do Marcel Potenza, que é da família tradicionalíssima de Jundiaí. Sabe o que ele lembra aqui? Merchandising, mas de alguém que merece. Merecido. Ele lembra aqui o seguinte, que a propósito do Tiririca, ano passado fizeram uma reportagem e ele já dizendo, eu não vou sair mais, estou decepcionado, agora ele resolveu se candidatar. Puro marketing, portanto. Ele lembra para que puro ajudar. E marketing. agora qual vai ser o slogan? Para ajudar na política. Para ajudar na política. Agora a ética na política. Todas aquelas bobagens. Mas voltando à minha época de músico, depois que nós paramos, em 1999, nós participamos do primeiro festival Canto em Canto aqui de Jundiaí. Canta que eu lembro. Fomos os primeiros colocados e aí a gente resolveu por conta própria vender. Não vende. Nós fizemos um CD que eu vou presentear. Olha só, Olha aí. Rockabilly Pitbull. Rockabilly Pitbull. Rockabilly. Rockabilly Pitbull. Você sabe o que é um Rockabilly? Eu sei dizer, por exemplo, que Status Quo é um dos melhores conjuntos de Rockabilly, então. É Rockabilly. 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 Um dos grandes exponenciais aí do Rockabilly foi Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis. Exato. Tá? Little Richard. Little Richard. Então, isso aí a gente fez. Tem uma música do Little Richard que o John Travolta e uma turma dançam no Grease. No Tarantino, que ele
Pulp Fiction. Pulp Fiction. Tá. Que é genial essa dança aí. Sim, sim. Que ele fica assim e tal, e que daí ela tem uma overdose, ele vai lá e enfia a injeção. O que tem aqui? O que vocês tocaram aqui? Rockabilly. E quem são? Quem são? Fala aí. Quem são? Aí foi o... Então deve ter o quê? Balls of Fire. Não, é música própria. É dele? Música própria? É música própria. Hélio, coloca a música aí. É música Tá lá? própria. Tá lá? Não sei se o Hélio... Vê se coloca aqui no ar, né? Tá tentando. O Hélio faz tudo, mas ele não faz. Tá vendo se você pagou a conta para poder fazer a conexão. Não, acho que vai por fio. Depois de... Você fio terra, velho. Eu ia falar, mas eu demorei. Depois de um tempo, o Zezé, que apareceu lá... Cadê a música? Tá tocando. Tá no ar. Entendi. Não tá aqui no estúdio, mas tá no ar. Tá no ar. Depois de um tempo, o Zezé, que apareceu lá, que já era dos Divinos comigo, me convidou, porque o Zezé é esse primeiro com o lenço tira a na música cabeça. Tá? E já apareceu? Senão não dá pra ele apareceu falar. lá? Já. O Zezé convidou pra gente voltar, ele estava curtindo a época do rockabilly dele, e aí nós juntamos para participar exatamente do Canto em Canto, e acabamos ganhando em primeiro lugar. E ele fez essa música, Rockabilly Pitbull. É uma que foi chamada de xenófoba depois, xenofobia, né? Mas ele... A Tem mais uma que é inspiração... Chihuahua Violento. Chihuahua Violento. Porque o nome do grupo é Zezé e os Chihuahuas Violentos. Eu sou um Chihuahua Violento. Lembra dos cometas? Bill Harley e seus cometas? Bill Harley, Zezé. Isso também era Rockabilly. Zezé e os Chihuahuas Violentos. Que é tido em 55 como a primeira música de rock. Rock Around the Clock. A primeira música considerada como rock. Né? E a inspiração do Zezé aqui foi exatamente que na época teve um incidente. Primeiro foi o Mike Tyson morder a orelha do Holyfield. Do Holyfield. Tá? E aí teve no Brasil que um pitbull atacou uma criança e uma cadela Defendeu a criança e a cadela saiu com a orelha cortada, tinha cortado. E ele se inspirou nessa história e conta exatamente isso. Rockabilly Pitbull conta a história e fala um pouco de políticos e não sei o que e tal, mostrando, né? Muito bom, hein? Vamos no próximo programa, nós vamos começar tocando. Legal. Merchandising para nós não tem a ver. Não tem a ver, que pena. Aliás, eu fiquei muito decepcionado com esse negócio, eu fiquei meio traumatizado, não decepcionado, porque aquele disco que eu mostrei para vocês, que apareceu a capa aí, eu uma vez estava em São Paulo, trabalhando no banco, na hora do almoço eu saí atrás ali do pátio do colégio, tinha uma ruazinha estreita, eu trabalhava na Boa Vista, atrás tinha uma loja de disco, tá? Eu estava passando, eu olhei, quando eu olhei, estava lá o disco. Nossa! Aí eu entrei, né? Fui lá, falei, pra você o disco. Não, aquele do lado. Não, isso, esse. Aí ela pegou, foi lá, aí ela olhou. É você? Falei, sou. Falei, quanto é? Esse disco tá aqui há tanto tempo, leva pra você, pô. Sucesso! Sucesso absoluto! Mas acho que é isso. Legal, estamos aí, espero ter correspondido. Manda os beijos finais aí. Que a Maria Isabel Agnello volta a dizer da graça do programa, descontração. Marcel Potenza agradece os elogios merecidos, Marcel. Tamar Vacário, grande abraço. Siga aí na sua ele está aí também, vai tentar ver como deputado, né? Importante é lutar contra a corrupção. Sim. E olha, você citou um componente. Se não for vamos isso, mandar esquece. um beijo e pedir aí, recuperação, desejar muita recuperação. Desejar as melhoras. Melhoras. João Paulo, soubemos hoje também, ele teve aí um problema, está internado. Mas que fica aqui um grande... Estamos na torcida pela sua melhora. Pelo João Paulo. João Paulo é um grande professor do Anchieta, um doutor em Direito Administrativo, por muitos anos. Músico. E músico. Procurador da Câmara Municipal por muitos e muitos anos. E músico.
Músico. E E músico começou lá em 69 junto comigo. É mesmo, né? Não, ele já tocava, ele era da tocava. primeira formação, eu é que vim depois. Ele tocou nos Divinos? Sim, Ah, você é? não viu lá? Ah, é verdade. Ele Verdade, cantava, ele era o Kruner, você não falou de Kruner! Eu fazia anos que eu não via Kruner. Era o cabeludo. Mas só que o dele era tudo enroladinho, assim, era meio Black Power. O Olha dele. só. É Kruner. Kruner, cantor. Ele era o cantor, né? E a gente fazia um backzinho. Muitos pra ele, grandes de vez em cantores e quando. cantoras começaram como crooners, né? Sim. Isso. Mó E da era hora. o- Diana Ross. E ele era o guitarra solo, né? Ele Guitarra fazia os solo. solos, ele que. Um grande músico, por sinal. Grande Legal. Irmão. Léo, já a mãozinha lá. Olha, as câmeras da TV. Brigadão. Ah, Legal. eu que agradeço. Né? E vamos lá, as câmeras da TV Japi para suas despedidas. Não, agradeço aí a oportunidade e estamos lá no Anchieta, qualquer coisa se precisar. Estou diariamente lá no Anchieta e é para isso que a gente ouvindo E direcionando ouvindo, as- direcionando De tudo, críticas, elogios. elogios, sugestões. E eu acho que programas como esse a gente tem que ter mais vezes e tem que Olha. continuar porque ajuda e traz uma cultura Boa. boa. A gente Comunitária, brinca, inclusive. a gente brinca, né? Eu e o Cláudio, que nós falamos assim, vamos fazer um programa descontraidíssimo, sem regra nenhuma. Tanto que a gente grita. A nossa regra é não ter regra. Não tem regra. Não tem regra. Mas melhorou muito, né? Tinha um leão, brega. Tinha um leão brega. não, o que ele está fazendo, é meu primo, ele está Seu fazendo primo. outro quadro para nós. Não, peraí. O leão é brega, não a bom. não a Não obra. a pintura. Não a obra. É. O pessoal já está desesperado para acabar o programa. Mas aqui, ó, merchandising. E Do Hinos. de alguém que merece. Hinos Corradinho. Nosso maior pintor. Sem dúvida. Então, e olha, Olha que eu notei. E por que a gente brinca tudo? E trazendo conteúdo, porque é legal você ter conteúdo sem a seriedade do quadradinho da televisão, que é chato pra Sisudez, né? cacete. A sisudez. É Né? isso aí. Tá bom? Maravilha. Muito Legal. obrigado. Viu? Obrigado. agradeço. Beleza, velho. Até a próxima. Uma próxima vez. Abração. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite. Obrigado pelo prestígio.